de novo. Um lugar de renovo e descanso em Deus. Essa palavra ela tem dois objetivos. E o primeiro, queridos, é nos levar a refletir sobre a busca incessante da sociedade atual por conquistas e realizações. E a necessidade de encontrarmos um lugar de descanso e renovo em Deus. Não sei se você tem percebido, queridos, mas parece que atualmente há uma busca cada vez mais por algo novo, por algo melhor e maior. Estamos sempre correndo atrás de algo, em busca de algo, queremos conquistar algo. E não há nenhum problema nisso, queridos. Mas talvez seja interessante refletirmos que nessa busca por tantas coisas, podemos acabar estando cansados demais, sabe? E talvez no ímpeto de correr, nós fomos tão longe, em busca de tantas coisas, que o que realmente precisamos é voltar para casa, é voltar para os braços de Jesus, é voltar para aquele lugar de descanso, que nós só encontramos em Jesus. A nossa alegria, a nossa inspiração, a nossa motivação, o nosso querer maior é o Senhor. E o segundo objetivo é apresentar motivos que possam contribuir para que venhamos confiar e entrar no descanso de Deus. É como se houvesse uma necessidade de mostrar que nós podemos confiar no Senhor. E eu quero trazer ao longo das Escrituras alguns textos a esse respeito. Vamos voltar no texto introdutório, Mateus 11, 28, por favor. Coloca aqui na tela para a gente. Nós vamos fazer uma percepção desse texto inicial. Porque, como eu disse, queridos, nós temos buscado muitas coisas, né? E o essencial, o necessário, o realmente mais importante, é simples. Então Jesus, ele vem diante de seus discípulos, ele vem diante das pessoas, e ele começa a dizer esse texto, sabe? Ei, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham, e eu lhes darei descanso. Sabe que aqui nós entendemos que existe um lugar de descanso, existe um lugar onde a gente não precisa de ficar correndo atrás de tanta coisa, de fazer tanta coisa, de buscar resultados, de buscar aprovações. Existe um lugar de descanso, e esse lugar, a palavra nos diz, é em Jesus. Ele faz um convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados de tantas coisas. E às vezes, queridos, se nós formos parar para pensar, tudo que passa na nossa mente é muita coisa, não é mesmo? Às vezes, essa semana começa as aulas, né? Quem tem filho sabe. Começar a rotina da família, leva menino para a escola, volta, merenda, tarefa, não é? E aí você tem seu trabalho, você tem suas coisas para fazer, é logo o início de mês, tem que pagar as contas, tem que organizar as coisas. Às vezes o trabalho está numa fase desafiadora e são muitas coisas. E queremos fazer o nosso melhor, e queremos dar o nosso melhor, e nessa busca de um tanto de coisa, podemos nos encontrar cansados e sobrecarregados. Podemos. E eu quero dizer que não há um problema nisso, sabe? Talvez o grande problema seja, ao perceber isso e ouvir o convite do Senhor, eu negaria ao descanso que Ele tem para a gente. Estou dizendo que você vai ter que parar, não estou querendo dizer que você não vai ter que fazer suas responsabilidades e compromissos, pelo contrário, você tem que fazê-las. Mas eu quero dizer que Jesus quer nos ensinar que tem um jeito mais leve, tem um jeito mais suave, de cumprir com as nossas tarefas, com as nossas obrigações, sabe?
A gente vai conversar um pouco sobre isso. Versículo 29, ele vai fazer assim, olha, perceba o que ele vai dizer no 29. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para a alma. Jesus, ele está fazendo um convite para aprender com quem? Com ele. Olha, deixem que eu lhes ensine. Sabe, que assim como existe um lugar em Deus para que possamos descansar, para que possamos recarregar as baterias, existe um lugar em Deus para que possamos aprender a lidar com os muitos desafios que a vida possa nos trazer. Porque viver é uma arte. Viver, queridos, é um grande desafio. E se nós formos pensar aqui, e abrir aqui a vida de cada um de vocês pudessem contar o dia a dia, cada um ia dizer assim, né? Que desafio. Vencemos ursos e leões todos os dias, não é mesmo? Mas Jesus quer nos ensinar que mesmo com tantas demandas e tarefas, existe um jeito de nós conseguirmos vencer todas elas e podemos descansar. Talvez o nosso corpo físico no final da segunda-feira esteja como que moído de cansado, mas existe um homem interior que está se renovando a cada dia em Deus. Ao ponto, queridos, que eu não sei se você já percebeu, se nós não estivermos muito atentos, podemos inclusive não fazer muitas coisas, não ter muitas tarefas, mas estar tão pesado e sobrecarregado, ainda mais nesse calor, né? Que nós podemos nos sentir abatidos sem mesmo termos trabalhado tanto. E é uma realidade que tem acometido muitas pessoas na atualidade. Pessoas que mal começam a semana e já começam a semana cansados. Mas para a gente há um convite especial de Jesus. Venham, venham, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para vossas almas. O versículo 30 vai dizer assim, olha, porque meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. O fardo de confiar nele, de confiar no Senhor. E talvez você diga assim, pastor, mas está dizendo aí para confiar, mas é difícil confiar, é difícil descansar. E é difícil principalmente para a nossa cultura que está acostumada a fazer as coisas, é ou não é? Se tem algo para fazer, vamos embora, quero resolver. Mas Jesus, ele quer nos dizer o seguinte, que nem tudo nós vencemos com a nossa própria força, ou com a força do nosso braço, ou com a nossa inteligência, mas boa parte da nossa vida nós podemos vencer com a ajuda dele. Ele tem um jeito especial de nos ensinar a seguir, a prosseguir de tal forma que encontramos um lugar de renovo e descanso em Deus. Eu não sei, queridos, bem o que você está passando, como estão os seus dias, mas eu quero dizer para você, não importa a situação que você esteja enfrentando, existe um lugar de renovo e descanso em Deus para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que você ama. Amém, queridos? Eu quero dizer, queridos, não lute para entrar no descanso de Deus, mas se prontifique, aceite o descanso que Deus tem para aqueles que confiam nele. Eu quero trazer então aqui nessa noite alguns aspectos que podem sim nos levar a confiar e descansar em Deus para esse novo tempo. E a primeira coisa que eu quero dizer é que nós podemos sim confiar e descansar em Deus. Por quê? Porque pensamos e planejamos em termos temporais, mas Deus pensa e planeja em tempos eternos.
Vamos ler Isaías 55, 8 e 9, para nós refletirmos sobre esse texto. Eu quero dizer novamente, nós pensamos e planejamos em termos temporais, mas Deus, Ele planeja e Ele pensa em termos eternos. Nós pensamos no que vai acontecer essa semana, Deus pensa no que vai acontecer em nossa vida. Nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele. Olha o que o texto diz, Isaías 55, versículos 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Aqui nós entendemos que os pensamentos do Senhor são muito maiores, e nós podemos sim descansar e confiar nele, porque ele tem o melhor para a gente. Nós queremos o que é agradável agora, o que gera resultados imediatos, mas Deus está disposto a ser paciente e ponderado, investindo em nós por determinado período, para produzir resultados muito melhores e mais duradouros do que podemos imaginar. Quando nós deixamos nas mãos de Deus a nossa confiança, quando nós entendemos que os planos e os pensamentos do Senhor são muito maiores e muito melhores do que os nossos, nós aprendemos, queridos, a descansar nele. Eu quero dizer uma coisa, você precisa se preocupar com o seu orçamento familiar, com o cuidado com a sua família, com o ajuste dos seus negócios, mas acima de qualquer outra coisa, eu e você precisamos descansar em Deus, confiando de que Ele tem bons planos para as nossas vidas. Nossos pensamentos, eles não se comparam com os pensamentos do Senhor, são muito maiores, são muito melhores. Talvez Davi, ali cuidando das ovelhas do seu pai, não pudesse imaginar tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para a sua vida, mas ele entendeu o lugar de descanso do Senhor. Quando parecia que as coisas não aconteciam, ele estava ali declarando: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É Ele que me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. É assim, queridos, nós não conseguimos perceber, mas podemos entrar no descanso de Deus, porque os seus pensamentos são muito maiores do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são muito melhores. Nós podemos confiar nele, nós podemos descansar nele, nós podemos descansar a situação da nossa família e das questões que têm nos atordoado tanto. Às vezes sofremos, às vezes ficamos angustiados, às vezes liberamos e drenamos toda a nossa energia em algo em específico, e Deus só está nos chamando a descansar e a confiar nele. Deus, Ele é paciente, Ele é ponderado. A gente quer desfrutar agora. A gente quer que as coisas resolvam agora. A gente quer o melhor agora. Mas Deus tem o seu tempo. E esse tempo, querido, é um trabalhar de Deus em nós, para que venham resultados muito melhores e muito mais duradouros do que nós podemos imaginar. Às vezes, queridos, na busca incessante de resolver situações da nossa vida e alcançarmos os nossos objetivos rapidamente, nós podemos nos ver inundados em um ambiente de preocupação, de ansiedade, de angústias, de medos, talvez desmotivados por não vermos as coisas acontecerem como queríamos. Mas
à luz das Escrituras, nós aprendemos a descansar em Deus e entender que os seus planos, queridos, são muito maiores e os seus feitos são duradouros em nossa vida. Nós estamos num tempo em que percebe-se muito o imediatismo, as coisas sendo realizadas e alcançadas de forma muito rápida, mas Deus nos convida, queridos, talvez a pisar no freio nessa noite, entendermos que os planos dele são maiores do que os nossos, e os nossos caminhos nem se comparam com os dele. Talvez seja um tempo de aquietar o coração. Assim como filhos tentam convencer os pais a dar-lhe os que querem imediatamente, nós costumamos fazer o mesmo com Deus. Isaías 49, 14 a 17, vamos ler esse texto. Eu não sei se você já fez isso, ou se tem filhos em casa pequenos. A gente, enquanto filhos, nós ficamos ali insistindo às vezes com o pai, não, pai me dá, o pai eu quero, o pai eu preciso. Fala isso que eu tenho um menino de 7 anos lá em casa, e ele está sempre assim, né, eu quero, eu preciso, e ele quer convencer de que precisa, e às vezes é assim também com a gente. Nós, muitas vezes, ficamos encucados com as coisas não acontecendo, ficamos aflitos, angustiados, e falamos, oh Deus, eu quero, oh Deus, eu preciso, igual menininho novo, nós vamos para o Senhor, pedindo Deus, para que faça a nossa maneira, mas às vezes esquecemos que Deus nos enxerga, e os seus caminhos são maiores. Isaías 49, 14, Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Esse é um texto, queridos, profético para o povo do Senhor, em um tempo escasso, em um tempo de correção da parte de Deus, e o Deus falou assim, olha, uma mãe pode esquecer o seu filho, talvez isso não aconteça, mas ainda que ela esqueça, eu nunca me esquecerei de vocês. Olha que lindo que Deus diz para o seu povo, eu escrevi o nome de vocês na palma das minhas mãos, para que eu não venha me esquecer. Deus nos ama demais para ceder aos nossos apelos. Deus sabe que uma coisa que nasce prematuramente precisa lutar para sobreviver. Por essa razão, Ele espera até que tudo esteja preparado adequadamente para a chegada dos nossos sonhos e realizações. Às vezes a gente está assim, né? Senhor, eu quero. Como um menino novo. E o povo de Deus era assim, queridos. Quando você lê a história do Antigo Testamento, você percebe que, como o povo, ele andou distante do Senhor, sabe? E Deus, ele falou, olha, está o tempo em que esse povo precisa ser corrigido, porque eu amo ele muito, e eu não posso ceder. E Deus mandou a correção. Quem conhece a palavra sabe que o povo ficou peregrino, em terra estrangeira, Babilônia, sofreram muito, como um processo de correção, mas no tempo certo, Deus permitiu que as pessoas voltassem, eles fossem restaurados, eles fossem resgatados, para que no tempo certo as coisas acontecessem. Da mesma forma, queridos, eu quero dizer uma coisa, eu e você podemos descansar no Senhor, em especial por coisas que queremos ganhar, ou pessoas que queremos trazer para a vida.
ou situações que queremos que sejam mudadas, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de nós. Deus sabe, queridos, que coisas prematuras precisam lutar para sobreviver. Coisas que chegam em tempos diferentes, situações que chegam ou são solucionadas em tempos diferentes, podem não trazer consigo a força necessária para seguir em frente. Por essa razão, Deus espera até que tudo esteja preparado adequadamente para que possamos alcançar os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos objetivos. Podemos descansar. Podemos confiar. Podemos entender que Deus está trabalhando. Sabe, queridos, Deus quer que nós venhamos viver em qualidade de vida. Deus deseja que nós venhamos viver bem, felizes, contentes. E às vezes a busca por tantas coisas imediatas pode nos levar a essa capacidade de estar em paz, de estar tranquilo, de estar descansando em Deus. Deus, Ele vê e entende o que nós não vemos e muitas vezes não entendemos. Provérbios capítulo 16, os 3 primeiros versículos, nos traz uma lição. Vamos ler? Provérbios 16, de 1 a 3. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Deus nos convida a colocarmos de lado as nossas tendências naturais, de querer calcular o que deveria acontecer em nossas vidas, e quando deveríamos, ou quando deveria acontecer, ou seja, às vezes, queridos, a aflição que nos arremata nesse dia, ou nessa temporada, é porque nós queremos demais controlar, calcular, o que vai acontecer, quando vai acontecer, está demorando para acontecer, e a aflição começa a dominar a nossa vida. O texto diz no versículo 1, olha, o homem faz muitos planos, mas a resposta está onde, queridos? No Senhor, ou seja, eu posso deixar de lado, receber o convite do Senhor, de parar de querer controlar as coisas, de calcular e ajustar as coisas da minha maneira, eu posso confiar e descansar. Mas, queridos, Deus deseja que paremos de ficar frustrados, porque as coisas não saem de acordo com o nosso plano, e em vez disso, Deus deseja que venhamos relaxar, e venhamos desfrutar o percurso que a vida tem nos dado, que venhamos confiar que Ele está resolvendo tudo, de acordo com o seu tempo, e com a sabedoria do seu plano. Eu e você podemos descansar. Eu e você podemos confiar. Eu e você podemos aproveitar, sabe o quê? O percurso. Não precisamos andar ansiosos, não precisamos andar preocupados, não precisamos nos deixar levar por tudo aquilo que ainda vai acontecer. Podemos confiar. Podemos descansar. Talvez nessa noite você ouça o Espírito Santo de Deus te convidando. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para vossas almas.